Olá, alunos e alunas, e bem-vindos no nosso curso de alemão. Neste vídeo, vamos aprender como falar sobre o passado em alemão. Se você gostaria de fazer um curso ao vivo com a nossa escola, aperta o link na descrição do vídeo e reserva sua vaga no nosso curso de alemão online. E agora, vamos lá. Los geht's! Agora, finalmente, conhecemos o tempo perfeito para falar sobre o passado em alemão. Então, o tempo perfeito é muito diferente do português, tá? Quem sabe falar espanhol, francês, italiano ou até inglês vai ter uma vantagem aqui, porque o tempo perfeito é mais parecido com os tempos do passado desses idiomas. Em alemão, para falar sobre o tempo perfeito, você sempre precisa dois verbos. Você precisa um verbo auxiliar e você precisa um verbo no particípio. O particípio é uma forma do verbo que diz que esse verbo está no passado, tá bom? Então, importante é que existem dois verbos auxiliares. Temos o verbo haben, que é ter, e o verbo sein, que é ser ou estar. Hoje, conhecemos o tempo perfeito com o verbo auxiliar haben. E na próxima aula, o verbo auxiliar sein. Então, eu vou ler primeiramente uma frase para vocês e depois eu explico como é construída essa frase. Ich habe gestern meine Hausaufgaben gemacht. Quem conhece alguma parte desse verbo? Aqui é o verbo machen, no passado. Machen, que é fazer. Então, essa frase aqui significa ontem eu fiz meus deveres de casa. E você tem dois verbos, haben e gemacht, que é machen no passado. Mas como funciona isso? Primeiramente, você precisa saber que, como sempre, teremos dois verbos nessa frase e, como sempre, o segundo verbo ele não é conjugado, ele sempre vai ficar igual. Mas o primeiro verbo, esse verbo haben, o nosso verbo auxiliar, ele é conjugado, como sempre, de acordo com o sujeito. Então, quando o sujeito é ich, né, o verbo é habe. Quando é du, o verbo é hast. Quando é er, sie, es, o verbo é hat. Quando é wir, o verbo é haben. Quando é ihr, o verbo é habt. E quando é sie, o verbo é haben. Então, importante para o passado é que esse verbo auxiliar ele sempre muda, né, quando o sujeito é diferente, mas esse gemacht ele fica igual, né? É parecido do inglês. I have worked, né? Eu trabalhei. You have worked. He has worked. Esse worked, né, esse trabalhar no passado, ele não muda. Mas esse have, esse verbo auxiliar, ele vai mudar. E a mesma coisa em alemão. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt e sie haben die Hausaufgaben gemacht. Eu fiz meus deveres. Em alemão vai ser ich habe die Hausaufgaben gemacht. Você fez seus deveres. Du hast die Hausaufgaben gemacht. Ele fez os deveres. Er hat die Hausaufgaben gemacht. Nós fazemos os deveres. Wir haben die Hausaufgaben gemacht. Né? Nós fizemos. Eles, ihr habt, eles fizeram die Hausaufgaben gemacht. Sie haben die Hausaufgaben gemacht. Perfeito. Agora, como você vai construir esses verbos no passado? Importante aqui saber é que, normalmente, em frente do verbo, em frente da raiz do verbo, você tem o GE, né? Olha, o verbo machen está aqui, né? A raiz do verbo é a mach. Em frente desse mach, você vai colocar um GE. E a terminação do verbo pode ser ou T ou EN. Aqui não tem regra.
tem uma regra, mas ela não ajuda vocês muito, né? Quando a terminação é IN e quando a terminação é T. A novidade ruim é que, infelizmente, não tem regra e vocês vão ter que memorizar se a terminação do verbo é T ou IN. A novidade boa é que temos uma lista com todos os verbos que conhecemos no A1.1 no passado, para você poder ver se é T, IN, T ou IN, tá bom? Então aqui você tem todos os verbos normais e os verbos separáveis também, ok? Agora, depois de colocar aqui o IN, né, no final, ou o T no final, você também precisa desse GE em frente do verbo, tá bom? Agora, mais um verbo que é importante no passado é lesen, ler. Né? Ich habe die E-Mail gelesen. Eu li a E-Mail. Du hast die E-Mail gelesen. Você leu a E-Mail. Er hat die E-Mail gelesen. Ele leu a E-Mail. Wir haben die E-Mail gelesen. Nós. Ihr habt die E-Mail gelesen. Sie haben die E-Mail gelesen. Como você pode ver, o gelesen ele não vai mudar. Mas o verbo auxiliar, sim, muda. Ele é conjugado, como sempre, de acordo com o sujeito. Ok. Existe uma regra para alguns verbos, que é o seguinte. Temos verbos que terminam com iren, por exemplo, telefonieren, telefonar, studieren, estudar, fotografieren, fotografar. E esses verbos, eles sempre terminam com T, tá? Sempre, não existe verbo com IN aqui. E você não precisa colocar um GE em frente desses verbos. Tá bom. Mais uma coisa importante aqui para os verbos separáveis. Então, os verbos separáveis, como vocês sabem, eles têm três partes. Eles têm a raiz, a terminação e eles têm mais esse prefixo, essa primeira sílaba. O importante aqui é que esse GE, que normalmente fica em frente do verbo, né, em frente da raiz do verbo, ela também fica em frente da raiz do verbo, mas a raiz do verbo está depois do prefixo. Então, anrufen. O GE tem que ser depois do an. E entre o an e o ruf. Angerufen. Ich habe angerufen. Eu liguei. Ich habe eingekauft. Eu comprei. Ich habe aufgeräumt. Né? Aqui, aufräumen. Ja, organizar. Ich habe aufgeräumt. Anrufen wieder angerufen. Einkaufen wieder eingekauft. Aufräumen wieder aufgeräumt. Tá bom, gente. Aqui temos alguns exemplos de frases no passado. Ich habe gestern gearbeitet. Eu trabalhei ontem. E se você quer fazer uma pergunta, a estrutura fica quase igual. Gearbeitet está no final, mas o verbo está na primeira posição. Hast du gestern gearbeitet? Você trabalhou ontem. Wann hast du gestern gearbeitet? Quando você trabalhou ontem? Ich habe aufgeräumt. Aufräumen seria organizar, mas não organizar uma festa, mas organizar algo para ficar mais organizado, mais limpo, né? Um escritório, por exemplo. Ich habe aufgeräumt. Hast du aufgeräumt? Wann hast du aufgeräumt? Maravilhoso, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso exercício. Então, embaixo dos nossos vídeos, né, cada lição sempre tem um exercício para fazer. Esse aqui é um exercício para praticar o tempo perfeito. O que você precisa fazer aqui é, primeiramente, conjugar o verbo haben, tá bom? Porque o verbo haben você sempre vai precisar. Eu vou fazer um exemplo junto com vocês. O verbo haben vai ser ich habe, né?
Ich habe. Eu tenho. Ich habe. E agora, o que você também precisa é conjugar o verbo de acordo com o sujeito na frase. Por exemplo, aqui, com os verbos normais, você tem habe. Gestern habe ich viel. E agora aqui você precisa o verbo arbeiten no passado. Então, o que você precisa fazer é ver aqui nos exercícios onde é o verbo arbeiten. É o primeiro verbo. Então, arbeiten no passado vira gearbeitet. Gearbeitet. Então, a primeira frase seria Gestern habe ich viel gearbeitet. Ok? Gestern habe ich viel gearbeitet. E aqui você tem os verbos separáveis. Lembra-se, aqui é du, então não é habe, tem que conjugar o verbo. Mas aqui é a segunda frase. Ich habe mein Zimmer, meu quarto, e aufräumen. Vamos ver aufräumen no passado. Aufräumen, aqui os verbos separáveis estão embaixo. Aufräumen vira aufgeräumt. Então, ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Ok? E assim você vai continuar aqui preenchendo as lacunas. Tá bom? Perfeito. Agora, continuamos com o vocabulário dessa lição. Hoje falamos um pouco sobre o nosso dia e sobre a hora do dia. Die Arbeit é o trabalho, die Arbeit. Die Hausaufgabe, né? Die Hausaufgabe é o dever de casa. Die Hausaufgaben, os deveres, os exercícios de casa, as tarefas. Die Pause é a pausa. Fazer uma pausa, Pause machen. Die Zeitung, o jornal. Die Zeitung. Aufräumen, arrumar. Aufräumen. Lembre-se que quando tem esse ponto aqui, significa que é um verbo separável. Einladen, convidar. Einladen. Kaufen, comprar. Kaufen. Lachen, rir. Lachen. Lernen, estudar. Lernen. Reden, falar. Reden. Schlafen, dormir. Schlafen. Täglich, diário. Täglich. Ab, a partir de. Von, bis, de, até. Ab tem um começo, mas não tem um fim, né? Ich arbeite ab 9 Uhr. Eu trabalho a partir das 9 horas. Ich arbeite von, né, de até, tem um começo e um fim. Von 12 bis 15 Uhr. Das 12 até as 15 horas. Das Baby, o bebê. Das Baby. Das Fahrrad, a bicicleta. Das Fahrrad. Das Geschenk, o presente. Das Geschenk. Der Monat, o mês. Der Monat. Das Paar, o casal. Das Paar. Die Party, a festa. Die Party. Die Reise, a viagem. Die Reise. Der Sport, o esporte. Der Sport. Der Wein, o vinho. Der Wein. Denken, pensar. Denken. Meinen, crer ou achar. Meinen. Fertig sein, pronto, né? Estar pronto. Fertig sein. Interessant, interessante. Lange, por muito tempo. Langweilig, chato. Letzt é sempre o último ou a última. Por exemplo, letzten Freitag, última sexta-feira. Letztes Jahr, no último ano. Letzte Woche, na última semana. Schwanger, grávida. Schwanger. Für, para. Für,
por exemplo, für meinen Freund, para meu amigo. Mal é uma vez, né? Einmal, uma vez, zweimal, duas vezes, dreimal, três vezes. E wirklich é realmente. Tá bom, gente. Já estamos no final da nossa aula número 11. Nas últimas 2 aulas, o nosso foco é mais no passado e menos nas frases importantes. Por isso, temos o vocabulário, né? E, por favor, dê uma olhada no resumo dessa aula para revisar o conteúdo que explicamos para vocês, né? Como a gente forma as frases no passado em alemão. Como sempre, se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente e é um prazer ter vocês no curso. Até a próxima aula. O tempo perfeito com o verbo auxiliar sein. Como você sabe, temos esses 2 verbos auxiliares para falar sobre o passado, haben e sein. Mas quando você vai usar qual verbo? Agora, aqui, na verdade, tem uma dica que ajuda em 80 a 90% dos casos, que é o seguinte: quando o verbo indica que no passado você foi de um lugar para o outro, você vai usar o verbo auxiliar sein. Nos outros casos, você vai usar o verbo auxiliar haben. Então, como você pode ver, em 80% dos casos, né, dos verbos, você precisa usar o verbo auxiliar haben. Mas os verbos que você usa com o verbo auxiliar sein, eles são muito comuns e por isso é importante conhecer eles. Por exemplo, o verbo gehen, ir, fliegen, voar, fahren, que é quando você está num carro, por exemplo, pode ser ir ou conduzir, kommen, que é vir, ou laufen, que é fazer jogging ou andar. Nos verbos separáveis einsteigen, embarcar, aussteigen, desembarcar, ankommen, chegar, abfahren, partir. Então, como você pode ver, são verbos muito usados, né? Gehen, ir a uma outra cidade, né? Ir ao médico, ir para a escola. E esses verbos, eles sempre indicam o movimento de um lugar para outro, né? Ontem eu fui até o médico, né? Ich bin zum Arzt gegangen. Você precisa usar aqui o verbo auxiliar sein porque você foi de um lugar para outro. Agora, quando você fala lesen, ler, lernen, estudar, essen, comer, você não precisa ir de um lugar para outro, né? E essa é só uma dica, mas ela funciona em muitos casos, tá bom? Agora, em relação com o resto é bem similar. O tempo perfeito com sein é formado da mesma forma como o tempo perfeito com haben. Você precisa do verbo auxiliar conjugado e do verbo no particípio, né, que é essa forma onde o verbo indica que está no passado. Por exemplo, eu fui até o cinema. Ich bin ins Kino gegangen. Du bist ins Kino gegangen. Es ist ins Kino gegangen. Wir sind ins Kino gegangen. Ihr seid ins Kino gegangen. Sie sind ins Kino gegangen. Como você pode ver, né, da mesma forma como o tempo perfeito com haben, aqui o verbo auxiliar é conjugado e o verbo que está no passado sempre fica igual. Não importa se o sujeito é ich, wir, ihr ou sie. Mais um exemplo. Eu viajei ou eu voei para o Brasil. Ich bin nach Brasilien geflogen. Du bist nach Brasilien geflogen. Es ist nach Brasilien geflogen. Wir sind nach Brasilien geflogen. Ihr seid nach Brasilien geflogen. Fliegen é um verbo um pouco irregular. Fliegen no passado vira geflogen. Uma dica aqui é o seguinte: quase todos os verbos onde você vai usar o verbo auxiliar sein, no passado eles terminam com en. Quase não tem verbos que terminam com t e usam o verbo auxiliar sein no passado.
Agora, ankommen, né? Eu cheguei hoje de manhã. Ele chegou, nós chegamos. Todos esses casos, você vai usar o verbo ankommen. Angekommen no passado. E só o verbo auxiliar é conjugado. Ich bin heute Vormittag angekommen. Du bist heute Vormittag angekommen. Sie, es ist heute Vormittag angekommen. Wir sind heute Vormittag angekommen. Ihr seid heute Vormittag angekommen. Sie sind heute Vormittag angekommen. Maravilhoso, gente. Agora, vamos dar uma pequena olhada nos nossos exercícios. Embaixo do vídeo, você vai ter esse exercício para o tempo perfeito com o sein. Primeiramente, o que você precisa fazer é conjugar o verbo auxiliar. Ich bin, por exemplo, tá? Agora, depois disso, você precisa colocar aqui nas lacunas, você precisa preencher as lacunas e aqui você tem que colocar o verbo auxiliar, né? Ich bin, du bist, por exemplo, e depois você precisa o verbo no passado. Por exemplo, você já viajou para a Alemanha? Vai virar bist du schon nach Deutschland? E agora precisamos o verbo reisen no passado. Aqui, reisen vira gereist. Tá bom, então vai ser bist du schon nach Deutschland gereist. Ok? Depois disso, temos aqui os verbos separáveis. Da mesma forma, você precisa aqui ver qual é o sujeito. O trem, então terceira pessoa, der Zug. Wir, nós outros. Du, segunda pessoa, no singular. Ele, ela. Du, você. E aqui, você tem que colocar os verbos no passado que você encontra no nosso resumo. Depois disso, temos um exercício onde você só precisa colocar os verbos auxiliares. Aqui, no final da frase, você já tem o verbo no passado. Então, a pergunta que você precisa fazer para si é qual é o verbo auxiliar aqui? Tive um movimento de um lugar para outro? Se não tive, eu preciso usar o verbo auxiliar haben. Se tive, eu preciso o verbo auxiliar sein. E não esqueça de conjugar o verbo auxiliar, né? Por exemplo, gestern, ontem, eu trabalhei bastante. Gestern habe ich viel gearbeitet, né? Trabalhar, você não precisa ir de um lugar para outro. Mas aqui, eu fui para Berlim. Ich bin nach Berlin gefahren. Ok? E, finalmente, aqui na página número 4, você tem que fazer os dois. Aqui você tem que usar o verbo auxiliar, correto? Tem que preencher aqui, primeiramente. Na segunda-feira, eu trabalhei. Primeiramente, precisamos o verbo auxiliar. Trabalhar. Você não precisa de um lugar para outro. Pode trabalhar em casa também. Am Montag habe ich, eu, e arbeiten no passado. Você vai dar uma olhada aqui na nossa lista. E arbeiten vira gearbeitet. Gestern habe ich gearbeitet. Tá bom. E a melhor forma de aprender o passado é falar muito, formar muitas frases e estudar bem esses verbos no passado, tá? Como são os verbos no passado? Qual é o verbo auxiliar correto? Tá bom, gente? Agora, para terminar o nosso curso, daremos uma olhada na lição número 12, no vocabulário dessa lição. O que? Jahreszeiten, os tempos do ano. Der Frühling é a primavera. Der Frühling. Der Sommer, o verão. Der Sommer. Der Herbst, o outono. Der Herbst. Der Winter, o inverno. Der Winter. Im Winter, no inverno. Im Winter. Der Frühling, a primavera. E
na primavera, im Frühling. Agora aqui os meses, der Januar, o janeiro, der Januar, der Februar, o fevereiro, der Februar, der März, o março, der März, der April, o abril, der April, der Mai, o maio, der Mai, der Juni, o junho, der Juni, der Juli, o julho, der Juli, der August, o agosto, der August, der September, o setembro, der September, der Oktober, o outubro, der Oktober, der November, o novembro, der November, der Dezember, o dezembro, der Dezember. E se você quer dizer em janeiro, eu viajo para a Alemanha, por exemplo, você precisa usar im. Im Januar fliege ich nach Deutschland. Im Januar. Ou em fevereiro, no fevereiro, im Februar. Das Fest a festa. Das Fest. Die Hochzeit, o casamento. Die Hochzeit. Der Karneval, o carnaval. Der Karneval. Das Neujahr, o ano novo. Das Neujahr. Uma outra palavra para dizer Neujahr é Silvester. Das Silvester. Anfangen, começar. Anfangen. Aufhören, acabar. Aufhören. Feiern, celebrar. Feiern. Dauern, demorar. Dauern. Gefallen, agradar. Gefallen. Seit, deste. Seit. Aqui no nosso livro, nas nossas listas de vocabulário, eles sempre vão indicar para você também como seria esse verbo no tempo passado. Por exemplo, anfangen vira hat angefangen. Então, o tempo no tempo perfeito, o verbo auxiliar que você vai usar é o verbo haben. E anfangen vira angefangen. Feiern, celebrar, vira gefeiert. Wir haben gefeiert. Nós celebramos, por exemplo. Das Bier, uma palavra que vocês já provavelmente conhecem, a cerveja. Das Bier. Weißbier é a cerveja branca. Die Leute são as pessoas. Die Leute. Die Person, a pessoa. Die Person. Geben é haver, geben. Fliegen, voar, fliegen. Springen, saltar, springen. Studieren, estudar, studieren. E gestern, ontem. Maravilhoso, gente. Parabéns para terminar o curso de alemão para iniciantes.